Pessoal, bom dia. Bom dia. Quase boa tarde. Novembro, quarta edição do projeto Profissão Amor. Na primeira edição veio quem? Vocês lembram? Casal de atores, certo? Segunda edição? Não, era o Gessinho. Não. Mestre de obras. Mestre de obras. Terceira edição veio quem? Carceiro. E hoje é a quarta edição, novembro. Em dezembro vai vir quem? Ninguém. Dia 25, daqui um mês. Hoje vai vir um médico, certo? Então novamente vamos falar o quê? Quando recebemos alguém na nossa casa, nós fazemos o quê? Nos comportamos e respeitamos o convidado, porque ele tem muitas coisas importantes para nos falar, certo? Então hoje nós vamos receber um médico. Além de médico, ele é acupunturista. E além de acupunturista, ele trabalha muito com PNL, que é Programação Neurolinguística. Quem já ouviu falar nisso? É uma coisa extremamente interessante. Hoje em dia, na profissão de médico, muitas pessoas querem ser médico. Muitas pessoas querem ser médico. Mas poucas pessoas têm aquela vocação necessária. Muitos estão buscando ser médico hoje em dia apenas pelo quê? Pela remuneração financeira. Mas uma das principais profissões onde deveria ser o amor o primeiro lugar é a medicina, certo? Então vamos ver o que o Fábio tem a dizer sobre a profissão dele e a atividade que ele quer falar para vocês da PNL, tá bom? Doutor Fábio, pode vir. Pessoal, sempre que a gente vai receber, postura, educação, tá? Eu acho que todo mundo tem educação, saber se comportar. Tem mais um bebê aqui. Pode começar. Bom dia. Bom dia. Você já apresentou? Bom, pessoal, falar sobre trabalhar com amor significa que a gente precisa conhecer muito mais as coisas sobre nós mesmos e sobre as pessoas. Eu, tentando aprender até hoje aquilo que eu fiz na minha vida, eu sou, ele deve ter comentado, eu sou médico homeopata, foi uma escolha minha, né, porque a medicina tem várias coisas, eu tenho um caminho dentro de uma área natural, eu sou acupunturista, deixo com a acupuntura, atendo as pessoas, e tudo isso, depois eu estudei, eu vou falar um pouco aqui, porque eu já entrevistei alguns aqui, e o ano que vem com certeza mais alguns, agora no ano que vem, sobre programação neurolinguística, que é uma das principais formações do mundo. Como vocês estão vendo, você vai perguntar, mas você faz o quê? Eu uso tudo isso dentro do meu trabalho. Quando eu vou atender uma pessoa, as coisas que eu vou mostrar para vocês, que eu vou demonstrar para vocês aqui na área da neurolinguística, que eu diria que a PNL é como se fosse um mecanismo de comunicação. Só que tem muitas coisas do nosso cérebro que as pessoas não sabem. A maioria, vocês vão ter a possibilidade de ver coisas aqui que eu garanto que muitos e a maioria dos que convivem com vocês não conhecem. E quando eu estudei isso, neurolinguística, é que eu vi a importância da saúde. Porque você também pode clarear, entender o porquê que você gosta de uma determinada matéria, ou porquê que você vai se dirigir para uma profissão, dá para entender algo a mais sobre isso. Então, buscando esse tipo de conhecimento, é que eu vi a diferença que faz. Eu cheguei a entrevistar num outro colégio, anos atrás, durante 10 anos, para descobrir como as pessoas acessam as informações. Então, o que eu vou mostrar hoje, eu espero que a gente consiga passar isso para vocês. Eu vou tentar ser... Vocês vão ver que vai ser uma coisa interativa. Eu vou pedir para vocês fazerem alguma coisa. Eu já vou até pedir para ele. Eu só
só que resumir o que eu estou falando que eu faço, no médico homeopata, medicina chinesa e programação neurolinguística. Eu até bati, quando você fala nesse assunto, eu até brinquei e coloquei assim, aquilo que você ainda não sabe sobre você. Certo? Porque às vezes as pessoas. O autor, um dos autores da neurolinguística, ele escreveu, o título do livro dele era assim, Usando Sua Mente, as coisas que você não sabe, que não sabe. Agora pode abrir isso aí, eu vou mostrar para vocês uma coisa sobre isso. Então, para começar a interagir direto, eu vou pedir que vocês façam o seguinte. Essa é uma pergunta. O ser humano formata os pensamentos de forma idêntica? Vocês acham que faz igual ou não? O ser humano? Não. Sim ou não? Não. Então vamos fazer uma experiência. Pode botar. Eu gostaria que vocês fizessem o que eu vou pedir aqui, ó. Sem comentar, eu quero que vocês se imaginem numa montanha russa. Todos aqui, procurem se imaginar numa montanha russa. Depois eu vou fazer algumas perguntas. Se imaginem numa montanha russa. Já fizeram? Primeira pergunta agora. Pode rodar. Agora a minha pergunta, quem de vocês fez imagens quando eu falei? Levante a mão. Sinceramente, sem problema, quem não fez imagens, não conseguiu fazer com dificuldade, levante a mão. Então nem todos fizeram e alguns tiveram dificuldade. Pode fazer a próxima. Eu acabei antecipando, né? Quem não conseguiu fazer imagens, eu perguntei, ou teve grande dificuldade para elaborá-las, vocês já fizeram e já responderam. Aqui teve uns 6 ou 7, mais ou menos, que não fizeram. Agora, em cima daquela mesma coisa, pode passar o outro agora. Agora, olha só. Para quem fez imagens, foi a maioria, né? Não estou falando quem teve dificuldade. Quem fez imagens em movimento, levante a mão. A maioria fez imagem em movimento. Próxima pergunta. Vocês perceberam? Alguns não conseguiram, outros fizeram imagem em movimento. Pode rodar. Quem fez imagens paradas agora? Levanta a mão. Você, ele, você. Foram 3. Você também? 4 de vocês fizeram imagens paradas. Será que o cérebro funciona igual? Pode. Para quem fez imagens? Quem fez imagens coloridas? Vocês podem reparar que a maioria faz imagem em movimento colorida, essa é a maioria. Agora, próximo. Quem fez imagens em preto e branco? Levante a mão. Você. Os outros imaginavam que as pessoas fazem imagem em preto e branco? Não. Não tem? Deixa eu brincar com vocês. Todos são normais. Tá? Absolutamente não. Próximo. Quem fez imagem, olha quando eu falo, quem fez uma imagem como se ela estivesse enquadrada assim? Levante a mão. Um bom número. Terceiro, próximo. Nem todos. Alguns fizeram, o grupo fez uma imagem enquadrada. Quem fez imagem panorâmica, como se tivesse panorâmica? Você entendeu? Não tem número. Como se não tivesse uma tela, não. Assim mesmo, a montanha russa. Ficou bem dividido entre quem fez imagem, mais aqui quem fez imagem panorâmica do que a imagem enquadrada. Olha o que eu vou perguntar, vamos ver se dá para vocês entenderem. Eu falei, imagine-se numa montanha russa. Quem, quando imaginou, estava com seus olhos assim, vestido, entendeu? Como se estivesse vestido. Vocês entenderam?
estivesse assim, como se eu estivesse aqui na montanha com os teus olhos. Oi? Como se você estivesse com os teus olhos, tá? Você vivendo a situação na montanha, tá? Isso. Pode, agora, vamos ver o resto. Pode fazer o... Olha o que eu vou falar. Quem estava se vendo, como se estivesse olhando você mesmo na montanha. Você. Isso aqui é estar dissociado da cena. Vocês viram, vocês entenderam, como se estivessem vendo vocês lá na montanha. Quem estava com os olhos estava... Você veja que eu só falei uma frase. Imagine-se numa montanha russa. Foi só essa frase. Certo? Olha que interessante. Quem captou sons? Levante a mão. 1, 2, 3, 4, 5. Pode reparar que uma minoria fez imagens com sons. Outros fizeram imagens, provavelmente, só imagens sem sons. Agora essa pergunta é tua. Quem sentiu a sensação na imagem? Quem sentiu aquele friozinho na montanha russa? Esses que sentiram provavelmente estavam com seus olhos, né? A não ser que a imagem não tenha sido em movimento também, tá certo? Pronto. Agora uma curiosidade, eu vou deixar essa imagem aqui. A minha pergunta é simples: todos vocês imaginaram um parque de diversões? Ou não? Não estranha a minha pergunta? Não? O que você imaginou? Montanha-russa no céu. Uma montanha-russa no céu. Ele imaginou uma montanha, só não estava na Terra, mas foi uma montanha-russa. Não, era só... não sei. Você imaginou o brinquedo, mano? Não sei, eu só imaginei montanha-russa. Tá. Essa resposta vai ser dada para mais alguém? Imaginou alguma outra coisa? Olha, agora mostra o outro slide. Pode mostrar. Olha, não podia ser isso? A pessoa em cima de uma montanha na Rússia. A minha frase foi o seguinte: imagine-se numa montanha russa. Está errado? Não, ele está em cima de uma montanha. Veja só, vocês estão estranhando, a maioria de vocês, ele até põe um exemplo ali, porque nem todo mundo poderia. Tem gente que eu já fiz essa pergunta milhões de vezes, teve 2, 3 pessoas, não, eu me imaginei em cima de uma montanha na Rússia. Quem fez isso não viu o carrinho, não viu o movimento, certo? A frase é: imagine-se numa montanha russa. Por causa da interpretação. Por causa da interpretação. Vamos dizer assim, a pessoa, vamos imaginar assim, a pessoa, ela pode ter tido na vida dela, umas viagens para a Rússia, ou voltar, e na hora que eu fiz isso, no mapa de mundo dela, no disquete dela, veio uma montanha. É uma interpretação. Isso. Não. A pergunta dela é: se a pessoa imaginou uma pessoa na montanha na Rússia andando, é claro que estava em movimento, você estava andando, se você estiver andando em cima. Agora, vejam bem, eu falei uma frase, depois, agora, próximo slide, pode mostrar. Agora volto a fazer uma pergunta: o ser humano formado dos pensamentos e forma idêntica? Eu vou mostrar para vocês no nível aqui dentro que as pessoas têm uma forma única e individual de fazer a montagem dentro dela. Veja, aqui não tem erro nenhum. Olha, eu vou dar um exemplo por mim. Eu quase não faço imagens dentro da minha cabeça. Como tem alguns assim aqui. Vocês podiam perguntar: isso é normal? Veja bem, podem ter certeza que é. Eu estou vivo, consegui fazer o que eu fiz até hoje na minha idade. Veja, isso é importante porque vocês vão entender algumas facilidades.
e algumas dificuldades que uma pessoa pode ter. A maioria da minha experiência faz imagens, a maioria faz imagens em movimento, em filme, colorido. Mas vocês viram que tem pessoas que fazem imagens paradas. Eu perguntei, só para lembrar, quando eu perguntei quem fez imagem em preto e branco, levante a mão de novo. Você, só uma curiosidade, vocês, vejam bem, vocês sei isso. Quando eu pedi montanha-russa, eu pergunto para vocês, todas as imagens que vocês fazem são em preto e branco ou não? Para você é em preto e branco? Para você é em preto e branco? Maioria. Vocês todos imaginavam que uma pessoa faria só imagens em preto e branco na cabeça? Acho que vocês nem imaginariam. Concorda ou não? O ser humano pensa de forma idêntica. Não, o cérebro não funciona igual. Isso é importante conhecer para que a gente possa amar e trabalhar e compreender. Mas eu vou mostrar mais coisas aí para vocês. Olha, eu só coloquei isso, eu só fiz essa experiência para vocês verem as diferenças. Eu não sei quantas pessoas estamos aqui, uns 50, mais ou menos, 60, mas só para vocês terem uma noção como as pessoas não fazem na cabeça igual. Olha o que eles falam, eu quero uma pessoa que pense igual a mim. Isso existe? Que pense igual a mim nesse nível? Não. Vamos lá. Certo? Agora, isso é uma coisa da neurologia. O que eu falei aqui? Agora eu vou tentar entrar num campo para ajudar mais vocês. Nós falamos em canais visuais. As imagens, quando eu falo em canal visual, é a imagem externa que vocês estão olhando. E quem fez com mais facilidade também as imagens internas. E alguns, como eu e outros, que têm dificuldade de formatar imagens. Sinestésico é movimento, tudo que, por exemplo, a escrita na escola, o exercício, a dança. Cine quer dizer movimento de cinemática, de cinema, né? E estésico de sensação. Então, quando a gente chama de sinestésico, no caso aqui seria escrita, movimento, teclar, enfim, movimentos corporais, ginástica, etc. Certo? E o auditivo seriam as pessoas, é a escuta, é o que você fala e escuta. O canal auditivo envolve fala, você vai dizer, então todo mundo tem os três, visual, auditivo e sinestésico. Eu quero que você faça como eu vou ver. Então é como se fosse assim, para vocês entenderem. O sinestésico está aqui. É como se fosse a esfera da sensação. Então a pessoa, ela fala e escuta, né? Auditivo e visual. É como se ela fizesse o seguinte, ela fala, sente, vê, sente, fala, sente. Digamos que o nosso processo é como se fizesse esse caminho. Vocês vão perceber que existem diferenças agora, tá? Então, a pessoa faz imagens, é como se essa distância mostra a imagem com a sensação da imagem. E aqui a sensação no sinestésico do som. Lembrando que alguns de vocês fizeram a montanha-russa sem som. Muitos trouxeram automaticamente o som. Agora, eu vou mostrar. Agora, olha isso aqui, pessoal. Essa pessoa, esse é o perfil da maioria que tem aqui nessa classe, tá? Essa pessoa tem a esfera visual mais próxima da sinestésica, tá vendo? E a esfera auditiva mais distante. O que significa isso? Que essa pessoa, a ficha dela cai mais quando ela fizer uma imagem. Certo? Quando ela escuta, ela vai ter um acesso complementar. Mas o principal dela é um acesso visual. Como é que eu chamo esse tipo de pessoa? Estou resumindo bem para vocês numa palestra. Tá? É entendimento visual. Essa pessoa fala, quando faz a imagem, a ficha cai. Está falando, por exemplo, a maioria de vocês faz assim, a pessoa está falando, a pessoa consegue fazer uma imagem daqui, nem todos. Começa a fazer uma imagem daqui, quem faz imagem em movimento. Tem pessoas que fariam imagem só parada e outros quase não fazem. Mas nesse caso aqui, eu chamo de uma pessoa de entendimento visual. Porque se você for abordar com as pessoas, a maioria, até mostrei aqui, a maioria faz esse tipo de acesso.
Certo? Pode tocar o próximo. Aliás, volta, perdão. Vou voltar essa. Qual é a frase que criaram para a pessoa que é assim, que é a maioria que entende mais por imagens? Olha essa frase. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Já ouviram isso? Então, isso é para as pessoas de entendimento visual. Não é todos. Claro. Está bem claro. Ok? Agora eu passo o outro. E essa pessoa? É de entendimento? A palavra para ela vale mais que 1000 imagens. Exemplo. Eu já entrevistei, tem alguns aqui que eu sei que estão assim. Eu sou dessa, isso é uma estratégia. Eu funciono, aspas, assim. Eu sou mais auditivo do que visual. Então, por exemplo, a palavra vai atingir mais a mim do que a imagem. A imagem vem como um complemento. Isso é que eles chamam na PNL de uma pessoa auditiva. Isso é importante. Se vocês quiserem trabalhar mais tarde com amor, vai ser fundamental. Aquela pessoa visual, ela consegue ser um pouco mais rápida na prática. Porque a pessoa fala, ela faz imagem e a ficha cai. A pessoa auditiva, ela precisa que você repita mais vezes em palavras, para a ficha cair. Então, eu vou contar o que eu enfrentei de dificuldade, por exemplo. Uma pessoa auditiva, você pede, cara, fala isso para mim. A pessoa começa a falar. Dá para se repetir? A pessoa vai, nossa, precisa repetir? Você já não entendeu? O auditivo, ele precisa de mais repetições. O que isso significa? Se um de vocês tiver um eixo desse, digamos que na hora que vocês teriam que estudar para uma prova, vocês teriam que repetir um pouco mais. Talvez para alguns em voz alta, faz diferença para alguns, ou em voz baixa. Eu pesquisei uma coisa curiosa. Tem pessoas, você vê, muitos falam, tem que ser em silêncio absoluto. Porque é como se a pessoa fala no som baixo e faz uma imagem que consegue acessar melhor. Nesse caso aqui, isso aqui é importantíssimo, porque muitas pessoas discutem com os outros por causa disso. Por exemplo, você está trabalhando, sei lá, com um balconista. Chega uma pessoa auditiva e fala, eu quero comprar tal produto. Pois não, é esse aqui. A pessoa, olha só, a pessoa mais visual, ela não fala muito. Ela pega, toca. Está aqui. Aí o cara, dá para o senhor falar para mim sobre o produto? Oi, precisa falar? Você não está vendo? Só que para a pessoa auditiva precisa falar para a ficha cair. Se não falar, a ficha não cai. Então, eu brinco, costumo sempre dizer, muitas brigas entre namorado e namorada ocorrem por causa disso. Imagine o seguinte, o rapaz visual e a namorada auditiva, mais auditiva. Ele chega, vai dar um presente, ele compra um objeto, visualmente, porque para o visual não precisa falar muito, só as imagens. Ele chega e fala, vou brincar, bem, top. E ela, você não vai falar nada? Nem no eu te amo. Você não, ele precisa, você não viu o presente que ele deu? Isso aqui pode gerar uma briga e uma confusão, porque as pessoas não sabem que um é auditivo e precisa da repetição, que não é defeito, isso é importante, e que o outro é visual de acesso. Pode ir para a próxima. Agora tem pessoas que têm os dois juntos. Então tem pessoas que realmente precisa ter imagens, tem sons e imagens, e chamam de bilateral, é como se ela fizesse, ela não tem uma prevalência, tanto a importância de um som, quanto de uma imagem, para que ela possa entender. O importante é que a gente perceba, como eu disse para vocês, as diferenças, tá? Pode mudar, pode mudar. Agora, vocês entenderam, eu passei algo aqui em tempo muito curto, para vocês terem uma noção do que significa as diferentes formas de acesso.
Então, hoje, o que eu daria como conselho, depois que eu entrevistei muita gente sobre isso? Se você tem dúvida de como você, por exemplo, vai estudar, tem pessoas que, de fato, para algumas pessoas, em voz alta, pode fazer uma diferença. E se o teu irmão ou o teu outro não estuda e não funciona, isso não tem nada a ver. Pode ser que funcione para você e para o outro não seja adequado. Então, em função desse tipo de abordagem, certo? Agora, o que eu falei aqui, se você conhece as pessoas um pouco mais sobre isso, quando eu perguntei aqui quem quase não fez imagens, é que nem eu, a maioria dessas pessoas são mais auditivas. Então elas vão repetir mais vezes, vão pedir que se repita mais vezes, para entender, é como se você tivesse que repetir falando mais vezes, certo? E imagem, mesmo nas imagens, tem quem fez filminho, tem quem fez, talvez, eu não perguntei, mas talvez tenha pessoas que só façam imagens paradas, tipo slides, entendeu? É um tipo de pessoa. Pode ir. Olha, volta a perguntar. Alguns segredos, agora eu vou dar umas dicas finais sobre isso. Alguns segredos de quem trabalha com amor. Pode rodar. Independente dos teus canais, foco e atenção no que se faz é mais importante que o resultado final. Normalmente, quando a gente foca, seja de canal for, no que você estiver fazendo, se o teu foco for integral, presente e total, você vai ter mais resultados e vai trabalhar com amor. Então, vocês me perguntarem, na minha profissão, como médico, como acupunturista, além de usar as ferramentas, eu converso e como profissional eu tenho que dar mais foco, isso para qualquer pessoa, foco e atenção. Vocês vão perceber, tem pessoas que estão, você está falando, elas estão desfocadas, elas estão, o filme está rodando, ela não está enxergando o que está do lado de fora. Foco e atenção fazem diferença. Em qualquer atividade, se você quer realmente obter resultados, eu estou falando de qualquer profissão, se você mergulhar no foco e fazer isso, eu diria que é o seguinte, você quer trabalhar com capricho em tudo que faz. Numa outra linguagem, se você se coloca inteiro, você vai perceber que os seus resultados serão maiores. Eu falei até que o resultado final, se você fizer com muito capricho aquilo, pode não ser aquilo, mas você vai atingir mais, você vai estressar menos, você vai entender que é o que as pessoas querem, foco e atenção, entendeu? Vamos dizer assim, pode mudar a coisa. Foco, atenção e carinho em tudo que faz. Ouve e escuta de forma plena quem for o alvo do seu serviço. Se vocês forem trabalhar com pessoas, independente de ser visual ou auditivo, escutem no foco. Atentam. Fiquem atentos. Porque, na verdade, quando você ouve e escuta, eu estou falando na minha, para vocês vão entender, vocês devem ter escutado, vocês já imaginaram, eu sou médico. Quantas vezes as pessoas reclamaram o seguinte, aquele médico nem me olha na cara, nem olha para o meu problema. Isso para um profissional faz uma diferença absurda. Quer dizer, isso para um profissional pode representar que o cara nunca mais retorne, que nunca mais volte. Então, isso vale para qualquer atividade, um psicólogo, seja lá o que for, certo? Ora, quem ama trabalha, não toca serviço. Olha essa expressão. Há uma diferença entre você focar em trabalhar e você tocar serviço. Se vocês entenderem isso, vocês vão ver que tocar serviço é alguém que não está focado, geralmente. É normal que a gente esteja cansado num dia, numa situação, mas focar, dar atenção, tem um nome isso em PNL, é como chama-se rapport, é como se fosse uma empatia. Você pode entrar num estado de empatia com quem você estiver atendendo. Isso que seria, na verdade, trabalhar com amor. Né? Quem ama trabalha, não toca serviço. Pode ir. Compreende as diferentes formas de pensar.
Para você poder atuar com uma pessoa, depois do que eu mostrei antes aqui, as pessoas têm formas até de acesso. Não é nem conteúdo, eu penso que isso é certo, isso é errado. Até a forma de montar o pensamento não é igual às vezes, certo? Compreender as formas de pensar, procurando ser claro e respeitoso na apresentação de suas ideias. Aquilo que eu falei, olha que interessante, eu não sou muito visual. Mas se eu quero falar com uma pessoa visual e atingi-la, eu começo a mostrar imagens para ela. Olha que interessante. Eu começo a mostrar em formato de imagens, eu vou ter mais acesso e ela vai entender melhor. Se é uma pessoa auditiva, eu permitir que ela repita, eu pode falar mais uma vez, sem problema nenhum, que eu te esclareço e vou lá trabalhando. E aí eu começo a entrar num estado de empatia. Você veja, são duas formas de atender uma pessoa. Por exemplo, uma pessoa que vai trabalhar com um arquiteto, ele vai ter que mostrar imagens para o cliente, certo? Da casa, tudo isso. Agora ele vai ter cliente que vai perguntar muito para ele. Por vezes perguntar bastante. Olha, eu quero saber isso, quero saber aquilo. Às vezes é uma pessoa auditiva, só que às vezes o profissional, por não entender isso, então ele não vai achar que a pessoa está exagerando, ela pode perder o seu trabalho, certo? Então, quando você compreende mais. Então, quando você compreende mais as diferenças, você compreende as pessoas no jeito delas são, na forma, no temperamento, você vai julgar menos e criticar menos, você vai compreender mais. Então, isso colabora com a ideia de trabalhar no amor, tá certo? Só isso. Agora, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu sei que eu tenho. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode. Como assim? Só que não resolveu nada. Tudo bem, é um caso à parte. Estaria mais para, vamos dizer assim, você está falando de imagem. Não, nada. Eu quando pensei, Na montanha? eu não pensei na montanha. Nada. Não apareceu mesmo quando eu falei. Não apareceu, não escutei nada, não senti nada. Bom, a pergunta dele tem sentido, aí deixa eu aprofundar mais. Quando eu pedi para imaginar a montanha, você vai dizer, aí a pessoa não fez nada, não conseguiu. Aí eu vou falar como médico agora. Existem situações em que uma pessoa podia fazer um bloqueio nos canais. Por exemplo, os psicólogos, eles podem, eu poderia de repente ter, vamos dizer assim, uma dificuldade, vamos supor um trauma, eu poderia ter uma situação que possa afetar a representação. Aí é diferente, nós estamos falando de uma situação, mas isso pode acontecer. Por exemplo, uma pessoa que tem um pavor imenso de montanha-russa, entendeu? Ela pode até ver, de colorida, ela pode ver preto e branco, ela pode se ver dissociada, porque se a situação é essa, ela vai sentir uma dificuldade. Pode, fala. Vamos supor, eu estou perguntando alguma coisa para a professora e eu não entendo. E eu faço uma pergunta: eu sou uma pessoa mais auditiva ou mais visual? Não, o fato de você. Ela perguntou o seguinte: o fato dela perguntar uma ou duas vezes para o professor significa que ela seria auditiva ou visual. Isso independe. Você pode até ser visual ou auditivo. Veja bem, se você for mais auditiva, você ia perguntar à professora, dá para a senhora repetir, por exemplo, ou se for necessário, você ia falar com ela um pouco depois. Vamos supor que ela deu a resposta. Talvez a repetição ia ser importante, mas o fato de você formular a pergunta, geralmente as pessoas mais visuais têm menos possibilidade, não que elas não tenham, elas têm uma tendência a mais fazer a imagem do que usar a palavra e os auditivos perguntar. Mas pode ser os dois, mais probabilidade de poder ser auditivo, mas não precisa. Uma pergunta. Algum desses três aí, eu acabei de falar, pode acabar uma decisão mais estável, uma decisão mais, sei lá, na hora ali? Não. Isso aqui não é nem. Esses três canais são a forma como que a pessoa representaria. Você falou numa situação. Por exemplo, se ela fizesse isso que você falou, se ficasse preto todas, aí ela teria que te ensinar para fora. Eu vou pular da ponta. Sim. Tipo assim, para outra ponta. Eu tenho que pensar alguma coisa para fazer isso. Sim. Então, alguma dessas pode atrapalhar essa pessoa?
Pode atrapalhar ou facilitar, ou depende. Por exemplo, só o que você está falando, a pessoa, eu vou pular de uma ponta, se ela está usando um som interno falar. Ela está falando, então ela está usando um botão. Certo? Ela não está dizendo, não é uma voz, eu não estou falando só a voz que eu gravo. Quando eu falo comigo, eu estou usando esse botão. Entendeu? De todos os ramos da medicina, por que o senhor escolheu ir para homeopatia? Por que eu escolhi homeopatia? Essa é uma boa pergunta. Veja bem, eu, quanto médico, eu percebi que a medicina tem várias correntes técnicas e dietas, né? Muito bem, vamos dizer assim, embasadas em especialidades. Você tem cardiologia, você tem ortopedia, neurologia, tudo com base material. A maioria, a mais próxima que tem aqui, eu gosto sempre das coisas, dos fatos psicoemocionais e outros elementos. Então, por exemplo, eu estaria mais para a psiquiatria. Mas como eu, desde menino, fui tratado pela homeopatia, só para dar um exemplo, e sei que ela atua fisicamente na mente e na cabeça das pessoas e no físico. Eu achei, por opção, que eu queria dar uma ferramenta menos química, com mais possibilidades, sem tanto efeito colateral. Eu não sou contra, como médico, contra os remédios oficiais. Entendeu? Muito pelo contrário, mas eu não optei para a homeopatia por isso. Hoje, para você entender o que eu faço, quando eu atendo uma pessoa, eu uso um remédio, às vezes eu uso até acupuntura se for necessário, e ainda faço sessão de PNL no mesmo paciente. Eu posso passar ferramentas que não é só um remédio que pode resolver. É essa a minha ideia. O que te levou a entrar nessa área da medicina? O que te levou a entrar nessa área da medicina? Eu acho que eu tentei colocar isso daí. Eu sempre gostei de caminhos mais leves. Não, olha, eu não estou, por exemplo, eu não tenho perfil. Olha, talvez te ajude uma coisa nos meus canais. Um cara que fosse um cirurgião, ele seria bem mais visual de acesso. Isso eu não sabia quando eu era menino. Hoje, como eu sou mais auditivo, meu trabalho como médico é que eu fale com o paciente. Eu jamais vou. Imagine auditivo que já fala e precisa interagir. E eu gosto, é o que você falou bem, foi uma escolha e que me faz hoje tocar. Olha, se valesse responder, tem vantagens e muitas desvantagens em cada área que você escolhe. Você está entendendo? Você acaba tendo que abrir mão de algumas coisas e de outras. Mas, fazendo um balanço, o médico, ele forma 6 anos de medicina, todo médico é um clínico geral. E aí, como eu conheci, no início, eu conheci há 35 anos atrás a acupuntura, quando ninguém falava. Eu já via isso, me interessei, procurei conhecer como é a medicina chinesa. Ela tem 8 anos de vida, aqui a medicina tem 6 anos. E aí eu me interessei e resolvi fazer isso. Então, até hoje. Por escolha, me integro. Não sou radical em nada, quer dizer, não quer dizer que eu não passo, só para te esclarecer. Eu não tenho uma visão de dizer não dou remédio alopático, eu dou. Então eu posso dar remédio homeopático, alopático. Eu não tenho esse tipo. Tem situações que, por exemplo, você tem que ir no pronto-socorro, o cara tem que fazer uma intervenção ali, tem que ser intervenção. Entendeu? Mas foi uma escolha. Doutor Fábio, vou fazer uma pergunta. O que o senhor queria dizer para quem está terminando o ensino médio agora e vai buscar uma profissão ou se juntar a esse mundo frenético do trabalho? Olha, o que eu te respondi aqui, eu sei que às vezes vocês estão muito na incerteza. Para não pensar que eu sou tão. Sim, eu fiz 2 anos de engenharia, só para vocês saberem. Eu fiz 2 anos de engenharia, deixei a engenharia para prestar medicina, só para esclarecer. Né? Então, só para dar um exemplo, você deve fazer, seja qual for a escolha que você tiver. Isso que eu mostrei, apenas isso que eu mostrei aqui seriam ferramentas que vão ser úteis em qualquer área que vocês escolherem. Mas olha, mergulhem, façam e sintam o máximo, olha o que eu vou colocar, foco e adesão, o máximo de prazer naquilo que vocês fazem.
O profissional, quando ele gosta do que ele faz, a ideia é você fazer para criar esse gosto do que você faz. Eu, por exemplo, gosto do que faço. Eu garanto para você que dá mais força, mais ânimo para você ir tocando todos os anos de um trabalho. Essa é a orientação. Olha, e ainda assim, eu desejo isso. Eu posso cumprir um exemplo. Se eu tivesse feito uma escolha, mergulho nela, se ainda assim depois eu achasse que não fosse, não tenha escusas de fazer uma opção mais lúcida. Mas pesquise, eu diria, converse como vocês estão fazendo, mas às vezes é interessante conversar com o profissional, não é? Você vai ter que conversar dos lados agradáveis e das dificuldades. Toda profissão tem momentos de muito desafiantes, qualquer uma, certo? É você conhecer isso e mesmo, se você mergulhar de cabeça e fazer o seu melhor, veja bem, como eu coloquei lá, sem ir direto, sem do tipo assim, não preciso me preocupar, eu vou fazer o que eu posso, você será sempre um profissional bem sucedido. Desde uma atendente como eu te falei, num estabelecimento comercial. Observe uma pessoa que te atende bem, com um sorriso, te dando atenção. Você pergunta para um comerciante, então, que é apenas um exemplo, que mesmo seja aquela profissão, a pessoa está ali mergulhando com muito carinho. Ela vai, se alguém tiver que ser dispensado, ela não será. Essa pessoa não será dispensada do serviço, porque isso faz a diferença. Agora vamos imaginar que, vou tocar serviço, deixa eu fazer. Você vai perder a chance. Então isso depende de nós. Isso não é, depende do nosso foco, do nosso mergulhar. Isso que é trabalhar com amor. Se você fizer isso, as coisas vêm naturalmente, consequentemente, e você vai conseguir, seja qual for a área. Alguns vão dizer, mas essa área está concorrida. Eu posso garantir para vocês que há espaço para quem faz bem feito, há sempre espaços, mesmo que a área esteja muito. Há uma frase na neurolinguística que diz tudo: o detalhe faz a diferença. E qual é o detalhe que faz a diferença? O teu capricho, vamos colocar até essa linguagem, o teu capricho e o teu mergulho vai fazer uma diferença. Perguntas? Mais alguma? Não? Fala. Você começou a fazer quantos anos de medicina? Você começou a fazer quantos anos de medicina? Quantos anos você teve? Que idade eu tinha? Deixa eu ter que ser inglês, vou ter que voltar atrás. Eu me formei em 1986. Então, mas veja bem, eu fiz, na época, eu fiz cursinho, prestei vestibular, entrei na faculdade de engenharia, eu estudava na faculdade chamada FEM durante 2 anos. Eu larguei a faculdade de engenharia, voltei a fazer cursinho, então eu acredito que eu devia estar lá com 20 anos, 21 anos, mais ou menos. Eu esqueci, você é médico. Como? Tinha falado no Isso. Você não sabe o que é um... Não, eu esqueci. Isso, eu sou médico. Eu sou um médico como qualquer outro médico, certo? Mas a minha especialidade é medicina natural, remédios naturais. Não é só ervas, tá? Tem remédios homeopáticos, como tem os remédios tradicionais nas farmácias homeopáticas. Mais algum? A questão da montanha-russa, para mim, pessoalmente, é uma vingança. Porque tem um aluninho que sempre traz umas piadinhas, assim, uns trocadilhos, assim, bem, acho que hoje foi uma vingança para ele. Essa pessoa que conta essas piadinhas, assim, frequentemente, será que ela é mais auditiva ou visual? Piadinhas auditivas. Trocadilhos. Ela pode ser, tanto faz, porque a pessoa visual, ela faz a imagem, se preocupa e fala. O auditivo, ele acessa na fala e depois ele solta. Ele pode ter um acesso rápido. Ele vai raciocinar falando. A morte para o auditivo é uma pessoa não conversar com ela. Simplesmente. A minha esposa é auditiva. Tá certo.
Total. Só para dar um exemplo. Isso é. Mais alguma? Pessoal, mais alguma pergunta? Doutor Fábio, na verdade, a pessoa se conhecer nesse sentido, entre ser mais auditiva e visual, ela vai poder entender melhor como lidar com os amigos, como lidar em casa e até mesmo qual profissão seguir. Com a profissão. O que ele perguntou é interessante, eu sou mais auditivo. Eu, quanto médico, eu nunca faria uma especialidade de imagens, porque não me dá prazer. Por exemplo, você tem lá ultrassom, tomografia, ressonância, são exames, quer dizer, isso estaria mais afeito a pessoas que gostam de imagem. Só um exemplo, não que eu não pudesse fazer isso, mas eu prefiro mais onde eu interajo mais na minha área. Na homeopatia, para quem não sabe, você faz uma entrevista de nunca uma consulta homeopática é menos de meia hora. Nunca. 30, 40 minutos de investigação e vários, então usa muita fala. Então isso se encaixa. Então eu prefiro fazer essa coisa do que ser um profissional na minha área de observação só de imagem. Brasil. Doutor Fábio, como você vê a medicina daqui a 50 anos? Não dá para escrever. A medicina daqui a 50 anos, ela vai ter que ver o homem integral. A medicina daqui a 50 anos não vai só fazer exames. Ela vai ter exames mais precisos. A medicina daqui a 50 anos, você não vai precisar fazer uma tomografia lá. Você vai conseguir observar as alterações por dentro. Você vai ter remédios, como remédios tradicionais mais fortes, mas a capacidade da doença vinda da alma, vinda da mente, vinda das emoções, vai ser muito mais realista. Nós vamos ter a demonstração que tanto a cabeça, a emoção e o corpo, isso já vai acontecer, mas isso vai ser bem mais avançado. E a medicina vai aproximar o doente ainda mais, porque a informação que nós temos hoje, o doente ele tem condição de saber o remédio, a ação de um remédio, às vezes até antes que o médico, depende da busca que ele faz. É assim que vai ser. Não tem imagem do que seria a inteligência artificial. Né? Pessoal, mais